Olá, William, seja bem-vindo. Boa noite. É um prazer te receber aqui, meu irmão. Eu conheci o William pelas redes sociais, um trabalho fantástico, Lançai as Redes, um podcast maravilhoso. E eu fiquei encantada com o trabalho que o William faz. Como seminarista, já arrebata tanta gente. Imagine quando for sacerdote. Muito obrigada, Amém. Viu, por ter aceitado. Deus te ouça. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, muito feliz, de verdade, viu? E tenho certeza que vai ser uma noite incrível a gente bater esse papo aqui. E parabéns pelo trabalho também, de entrar aqui no seu perfil, esses tempos aí, dar uma olhadinha geral. Parabéns de verdade, viu? Continue, nunca pare. Obrigada. A gente vai falar de chamado hoje, William, e eu estava adiantando aqui que todos nós temos um chamado, né? Deus sempre tem aquele chamado máximo, que é a santidade, todos nós somos chamados à santidade, mas cada um tem um chamado específico e eu quero que você fale para a gente essa noite como é que a gente faz para entender, porque é tão difícil, que chamado é esse, o que eu tenho para fazer na vida. Mas antes que a gente entre nesse assunto mesmo, eu queria que você falasse do seu testemunho, como é que você escutou esse chamado, como é que você descobriu, como é que foi a sua relação com Deus para você discernir que você queria ser sacerdote? Então, antes da gente entrar, eu vou fazer assim, eu vou começar a falar um pouquinho dessa dimensão do chamado, e aí eu conto o meu testemunho durante. Pode ser, Dani? Ótimo, fique à vontade, a palavra é sua. Tá certo. Todas as vezes que nós falamos de vocação, a palavra vocação, que ela vem do latim vocare, né, de chamado, né, sempre há alguém que chama e, claro, alguém que é chamado. Então, toda vez que Deus ele faz um chamado a alguém, também há ali aquela abertura para nossa resposta, né? Deus nunca nos impõe nada, né? Nós somos livres e a vontade de Deus ela traz essa liberdade, essa dimensão de paz, né? Tanto que eu sempre partilho com as pessoas, toda vez que é de Deus, você sente uma paz, você sabe, mesmo com sofrimentos, com tribulações, perseguições, dificuldades, desânimo muitas vezes, mesmo assim você sabe que você está onde Deus quer que você esteja. Justamente porque a vontade dele traz paz ao nosso coração. Você precisa mudar de direção, fazer novas escolhas, e aí também está a vontade de Deus. Então, Deus chama, e por chamar sempre tem alguém que responde. Nós somos livres para responder, né? Eu gosto muito de falar, Dani, que a resposta à vontade de Deus, ela acontece todas as manhãs, todos os dias que nós abrimos os nossos olhos, nós respiramos. Hoje é o dia que eu preciso escolher a vontade de Deus. Quando eu acordo e estou no seminário, é o dia que eu preciso escolher pela vontade de Deus, né? Nas refeições, quando eu estou com os meus irmãos, quando eu não estou afim, é a hora que eu escolho a vontade de Deus, né? Você como jornalista na sua vocação, quando você escreve, quando você se decide por uma live, quando você decide por escrever um livro, ali você escolhe a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela se dá nesse trajeto. E claro que nós temos muitos sinais, né? Eu vou falar um pouquinho da minha jornada, e aí você pode interromper, viu, Dani? Pode fazer perguntas. Não, eu tô encantada aqui. Eu quero que você fale seu testemunho e fique à vontade. Eu falo muito, se deixar... Pode falar mesmo. A minha experiência com Deus, ela foi um pouco tardia, né? Só minha mãe é católica, né? Meu pai não é católico, então nós não fomos batizados criança. Então, embora eu tivesse toda essa educação católica por parte da minha mãe, eu não frequentava a igreja, não tinha experiência de Deus, na verdade. Com isso, dos meus 12 aos meus 17 anos ali, eu acabei me envolvendo muito com o movimento estudantil, com política. Eu me considerava muito um ateu prático, assim, de não crer em Deus, ou eu vivia uma vida por viver, né? E a minha experiência com Deus, ela foi muito simples, na verdade. Minha mãe, ela sempre insistia que nós participássemos da missa com ela, inclusive ela está assistindo a missa agora aqui em casa. Eu estou de férias na casa dos meus pais. Desde que eu me entendo por gente, esse horário é um silêncio absoluto em casa, que é o horário que minha mãe está assistindo a missa ou rezando o texto, ela não perde. E minha mãe é essa mulher de fé, então insistia que nós fôssemos à missa, que nós participássemos ali, e eu sem entender sempre a acompanhei, achava justo, achava valeria a pena acompanhá-la, mesmo sem entender.
E lá em meados de 2008, numa missa de domingo de Ramos campal, sem entender nada, aquela multidão numa praça ali cantando Hosana, Hosana, aquela música nova, né? Mas sempre empolgante. Sempre mesmo. Sempre. Eu fui deixando o meu coração sem entender, eu não entendia realmente quem era Deus, o porquê de Deus, né? Mas eu senti naquele dia um toque de Deus no meu coração. Santo Agostinho nos fala que existe um espaço no nosso coração que só pode ser preenchido por algo infinito. E esse algo infinito é Deus. E naquele dia eu entendi que por mais que eu buscasse na política, buscasse respostas de revolução contra as injustiças do mundo, que era o que me movia, buscasse mudar tantas coisas, quando eu não podia mudar nem a mim mesmo, nem quem estava ao meu lado, naquela hora eu entendi que aquele espaço só Deus podia preencher. E eu me lembro que eu chorava muito naquela missa, né, sem entender nada. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu senti que tinha algo diferente para mim ali. E desde aquele dia, eu nunca mais parei de perseguir esse chamado de Deus para mim, que até então eu não sabia o que era e nem para onde é que eu vou agora, né? Então, na semana seguinte dessa minha experiência com Deus, eu saí de tudo que eu fazia parte. Né, Nisso você tinha quantos anos, mais ou menos, William? 17. 17 anos. Foi uma decisão muito radical. Na verdade, a galera achou que eu pirei, né? Endoidei. Até hoje eu acho que eu pirei mesmo, né? A loucura da cruz. Exatamente essa. E aí eu fui atrás dos sacramentos, numa paróquia aqui próxima à minha casa dos meus pais. Fui atrás do batismo, da minha primeira Eucaristia e da minha crisma, né? Com 17 anos de idade. E nesse período aí, durante 1 ano e meio, eu, muito inquieto, eu comecei a frequentar vários lugares, as novas comunidades, a Canção Nova, a Toca de Assis, porque eu fui apaixonado, assim, muito tempo. Fiz até uma experiência vocacional e acabei conhecendo a comunidade Shalom nesse percurso. Sendo que eu já tinha procurado vocacional na diocese, então havia uma inquietação no meu coração, e aqui já partilho para aqueles que nos escutam, há uma inquietação no nosso coração que não tem como eu esperar uma certeza, ou que abra uma nuvem no céu, desça um anjo e diga, olha, William, faça isso aqui, vá por aqui. Então, existia uma inquietação e uma busca. Essa inquietação me fazia procurar pela vontade de Deus sem saber qual era ela. Então, eu não conhecia as novas comunidades, eu não sabia sobre consagração, sobre missão, não tinha escutado falar nada disso. Mas, por querer Deus, por querer esse infinito no coração, eu percorri esses lugares. Então, qualquer vigília que tivesse, Dani, vai ter um retiro do batismo, eu ia servir, vai ter um retiro, eu ia, para onde tivesse coisa de Deus, eu ia, né? Eu sei que era uma fase muito apaixonante, né? Domingo eu ia para 2, 3 missas, eu tava naquela fase assim, né? Que é a fase do primeiro Deus, amor, né? Que a gente tem tanta sede que a gente não cansa de ir buscar, né? Exato. E aqui eu já digo logo que muitas pessoas gostam de falar quando alguém tem essa experiência de Deus, sua conversão, né? Ah, isso aí é fogo de palha. Eu não acho que seja, né? Eu acho que sim, precisa de algumas purificações, mas é um grande alicerce, né? Necessário. Foi ali que eu me firmei, né? Exato. Foi ali que eu me firmei, sabe? Nessa busca por Deus, na busca por tudo isso. Então, não é fogo de palha, é um alicerce, né? Esse primeiro amor aí, né? E aí pronto, depois dessa busca toda, que eu recebi os meus sacramentos com 18 anos, conheci o Shalom, e no primeiro dia que eu conheci o Shalom, eu dizia para minha mãe, vou embora. E ela, como assim, né? Uma sede de missão, né? Sendo que nessa época já tinha alguns sinais, né, do sacerdote. Olha aí o Marcelo, cara, grande filho espiritual que a vida me deu. Um abraço. Cara demais. E essa sede de Deus, né? Já era revelada em algumas formas para o chamado ao sacerdócio, né? Eu senti um amor muito grande pela Eucaristia. Todo mundo ama adoração, tá com Jesus, mas era diferente. Parece que Deus me queria no altar com ele, sabe? Não era só ali o adorando, mas queria que eu também fosse sacrifício com ele. A questão dos jovens, da paternidade espiritual, né, Marcelo aí,
tantos outros, que Deus foi me confiando, né? Sem que eu percebesse, as pessoas chegavam perto de mim, começavam a desabafar a vida, e eu ficava, meu Deus, por que eu, né? A pessoa chegava, olha, eu nunca falei isso com ninguém, mas eu queria te falar, e eu ficava, meu, tem alguma coisa aqui, algum sinal de Deus aqui, que me aponta ao sacerdócio, né? Mesmo que na época, com 18 anos, eu não pensasse nisso. E aí, nessa loucura toda, Dani, eu, com essa experiência na comunidade de Shalom, resolvi deixar tudo, né? Eu sou técnico em enfermagem, eu trabalhava em hospital, trabalhava em farmácia, na época eu namorava na época, tinha 2 empregos, estava com uma vida assim feita, eu resolvi deixar tudo e atender esse apelo e essa inquietação no coração para partir em missão, e assim o fiz, né? E fui morar em Fortaleza, e aí foram 9 anos, né, na comunidade de vida, da comunidade de Shalom, muito felizes, né? Não me arrependo nem um minuto disso, né? Foi incrível, né? Eu morei 6 anos em Fortaleza, 3 anos em Quixadá, né? 2 anos no Sertão Central e 1 ano na cidade. Aliás, 2 anos na cidade e 1 no Sertão, lá na Serra do Estevão, né? É mais ou menos por aí o resumão, né? E aí, por algumas realidades de saúde, familiares, eu precisei voltar agora para São Paulo e tô indo para a última etapa da teologia, se Deus quiser aí mais alguns anos para ser padre, né? Eu tô escutando você falar e eu tô encantada aqui, porque testemunho sempre arrebata a gente, testemunho sempre tem uma razão de ser. Eu digo que quando a gente testemunha, a gente sempre toca a vida de alguém com algum ponto de algo que a gente viveu, né? E você foi contando aí da sua história, eu também fiz catequese tardia, eu também tive o meu encontro com Deus tardio também, tive experiência em comunidade e fui me reconhecendo na sua história. Mas o mais bonito de ver, a gente está falando essa noite de chamado, é que Deus foi desenhando na sua vida, você que era um jovem, e foi desenhando um caminho com jovens para você, né? A gente vê hoje que você faz um trabalho com tecnologia, que eu quero que você fale um pouquinho dele agora, porque é algo muito bacana, é algo que é jovem, para alguém que tem a mente, não jovem de idade, mas o jovem que está ligado aí na era digital, né? E Deus foi desenhando para deixar os jovens perto de você, né? Buscou um jovem no meio do mundo e foi buscando jovem para, olha o que eu fiz com esse jovem. Então, a gente vai realmente vendo o desenho de Deus na vida da gente. Eu acho isso lindo, e a gente vai escutando e vai imaginando como que Deus pensa nas coisas, como que Deus imagina, né, o nosso chamado, a nossa vida, e o quanto é bom a gente se abrir para isso. Eu queria que você falasse um pouquinho agora, o William, para a gente, desse projeto seu, do Lançai as Redes. Depois a gente vai entrar mais a fundo na parte teológica do chamado, mas eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto seu, porque ele chama muito a atenção. A gente já vê que ele tem mais de 15 mil seguidores, né? O que você tem visto de conversão mesmo, de pessoas que te respondem, de pessoas que falem, olha, eu vi essa mensagem sua, hoje mudou minha vida. O que é para você esse projeto? Como é que ele nasceu? Assim, eu sou suspeito para falar do jovem, né? Eu realmente eu sou apaixonado pela juventude, assim, um grande... É como eu vejo Deus, na verdade. A face de Deus que eu amo é essa face jovem, né? Por realmente acreditar no outro, né? Um dia alguém também acreditou em mim, né? E no decorrer, né, do caminho, eu sempre gostei de postar minha vida missionária. Se você pegar meu Instagram e lá no final dele, você vai ver que tem muita foto de missão, de pregação, de viagens. E aquilo, de alguma forma, já chamava a atenção das pessoas. Não por mim, assim, mas porque as pessoas têm sede de Deus. E ver alguém... E eu não estava só, né? Tem vários missionários, né? Então, viam aquilo e sentiam um impacto muito grande. E aí, um belo dia, eu estava na faculdade, fazendo filosofia ainda na época, lá em 2015, foi em 2015, 2016, mais ou menos. Eu resolvi fazer um Twitter para poder escrever frases, né? A rede social que eu mais gosto é o Twitter. Eu gosto de escrever, eu me sinto bem escrevendo, né?
De repente, quando eu vi essas frases começaram a se espalhar nos status de WhatsApp, no Instagram da galera, no Facebook, e eu falei, nossa, primeiro, né, eu me atentei, eu preciso prestar atenção no que eu estou escrevendo e para quem eu estou escrevendo. Só que antes disso, eu vim de férias para São Paulo e resolvi rezar para saber o que é que Deus queria de mim nas redes sociais na época, né? E foi impressionante porque nessa época eu comecei a receber alguns testemunhos de pessoas que estavam com depressão, de pessoas que, por causa de uma frase, né, sentiam um impacto no dia delas e falavam assim, nossa, Deus falou comigo através de você hoje. Eu disse assim, Senhor, se você quer me utilizar para isso, como? E aí foi a primeira vez que essa palavra lançar as redes surgiu, foi nas férias de 2016 ou foi 2017, não me recordo qual dos anos foi. E eu falei, então se Deus quer esse projeto, eu vou lançar as minhas redes, nas redes, né? E aí eu resolvi criar o projeto Lançar as Redes. A princípio era só de frases, né? Mas eu percebi que as pessoas não tinham muito... Hoje sim, né? Porque hoje, assim, pela pandemia, tem muitos católicos produzindo conteúdo, hoje a coisa já viralizou. Mas eu falando aqui de 2014, 2015, isso não era tão comum, né? E aí eu falei, vou começar a postar textos, então. Vou começar a postar conteúdo, catequese no Instagram, por que não? Então eu criei esse projeto e comecei a postar, né? O que a igreja diz sobre. Aí comecei a postar as virtudes, os pecados capitais, os mandamentos. E aí eu percebi que as pessoas gostaram. E eu falei, então eu vou sumir das minhas redes, vou tirar esse Instagram aqui, meu William Seminarista, né? Embora tenha meu nome e tudo. Eu tirei a minha vida pessoal daqui, então eu posto fotos, sim, mas é bem menos, né? Meu foco hoje aqui é formação em conteúdo. Sim. E o projeto, ele não nasceu pronto, assim, Lançar as Redes vai ser isso, né? Com o tempo, as frases viraram textos, viraram vídeos, viraram IGTV, viraram lives. E aí, um dia, o Neto que passou aqui pela live, não sei se ele ainda está aí, a gente numa conversa, ele falou, por que você não faz um podcast, né? Hoje também já tem mais podcasts católicos e bem melhores que o meu, mais profissionais, mas na época também... Mas é muito bom. Quando nós começamos, foi muito assim inovador, né, para todo mundo. Então, o projeto hoje em si, Lançar as Redes, né, ele está focado nas frases, nos textos e informações e no podcast, né. Então tem a página Lançar as Redes e tem aqui o meu Instagram, que também é parte desse projeto. O que me move, Dani, a continuar e nunca desistir, porque não é fácil. Você também está aqui produzindo conteúdo, você sabe. Eu gasto tempo, né, e não é durante o seminário, não é durante as minhas atividades ordinárias, é no meu descanso. Sim. É um pouquinho a mais ali da madrugada, num dia de folga, num feriado. Eu gasto tempo produzindo conteúdo, porque eu recebo realmente muitos pedidos de ajuda, muitos testemunhos, ansiedade, depressão, casais que queriam se separar, filhos usuários de droga, eu acompanho jovens que usam crack, jovens que realmente estão assim num abismo de falta de sentido de vida, de querer tirar a vida, né? Quantos jovens eu já não visitei por conta das redes sociais, e como o Instagram tem um alcance grande, então eu acabei criando uma rede de evangelização, tem várias pessoas que me ajudam aqui, né? Pessoas que estão com problemas de vícios, eu consigo indicar para casas de recuperação, indicar para missionários do estado da pessoa. Conheço comunidades que consigam indicar as pessoas para irem, diretores espirituais, padres. Então, o Lançar as Redes hoje, ele realmente virou uma rede de ajuda para as pessoas, né? Claro que não dá para eu atender todo mundo, é muito difícil, às vezes é uma carga de mensagens muito grande para responder, mas na medida do possível eu tento, né? E eu gosto de fazer com que as pessoas sejam felizes. Então, eu gosto de doar livros, eu gosto de escutar os jovens, de conversar, de aceitar fazer lives, de bater um papo. Então, é mais ou menos por aí, né? Deus me pediu para lançar as redes nas redes, e é por isso que eu continuo esse projeto, esse trabalho que me faz muito feliz, né? Não me cansa, não é um peso para mim. Estou de férias, podia estar dormindo agora, né? Mas é uma alegria poder sempre testemunhar aqui. O servo de Deus nunca descansa, né? Que o nosso cansaço, que a outros descansem, né? É a nossa frase, né?
Gente, o papo com o William tá muito bacana, tá todo mundo aqui postando o Elrod. Eu adoro lançar as redes, siga no Spotify, siga lá o Lançar as Redes. Quero mandar um abraço para todo mundo que está comentando aqui, é porque são muitas perguntas, o papo está muito interessante. Daqui a pouquinho eu leio mais comentários, pode ir comentando, pode ir apertando o coraçãozinho aí, compartilhando, porque o testemunho do William realmente é muito interessante. E agora eu quero que realmente o William nos ensine realmente como é que a gente faz para entender esse chamado. Hoje eu recebi uma pergunta muito interessante, eu abri a caixinha lá, e um rapaz, eu não vou identificar, mas ele me mandou uma pergunta assim, como é que eu faço para entender esse chamado que vocês falam? Foi assim que ele falou, esse chamado que vocês falam, se eu não consigo ouvir a voz de Deus. Porque muitas pessoas acham que é igual você falou, Deus vai vir, descer, abrir uma nuvem, descer e falar, ó, você vai ser isso, eu estou te chamando para isso, falar, né, com a gente. Mas não é bem assim, né? Como que a gente consegue ouvir Deus? Como é que eu vou entender que chamado é esse, William? Essa foi uma das perguntas que também mudou muito a minha vida. Foi feita por um jovem adolescente que eu acompanhava. Tá até aqui no meu Instagram, né? Quando você abre o meu perfil, a primeira coisa que você vai ler é Descomplicando a Santidade. Eu acompanhava esse jovem há mais ou menos uns 3 anos. E ele um dia falou, William, me desculpa, mas eu preciso fazer essa pergunta para você. Como é que eu escuto a voz de Deus? E as pessoas, às vezes, têm essa dúvida porque acreditam que vão escutar Deus falando aqui no seu ouvido, né? Daniele, hoje você precisa fazer tal coisa. Isso não vai acontecer, desculpa te frustrar, porque se fosse assim seria fácil. Mas Deus, ele vai falar com você de uma forma muito simples. Pela liturgia, então, na Santa Missa, nas leituras, o padre, uma música, no salmo daquela missa, talvez, né? Pelos pobres, pelas crianças. Normalmente, é aquela inquietação que eu partilhei com vocês ali no testemunho. Deus pode estar falando com você agora, nessa live, você que está assistindo ao vivo, você que vai assistir depois, seu coração aquece, você sente que algo ali em você queima, né? Deus fala também através disso. Deus fala por uma frase, por isso que me move também a escrever. Então, Deus, ele é muito simples. Ele é simples e se utiliza das estruturas. Ele se utiliza das coisas mais simples do dia a dia para falar conosco, então, das pessoas, né? Às vezes você está numa conversa com alguém, né? Alguém mais velho, uma pessoa mais sábia, e a pessoa fala uma coisa e aquilo te toca e você fala, nossa, Deus fala aí também, né? Então, Deus fala por diversas formas no nosso dia. Qual é a nossa dificuldade de escutar? É a nossa agitação, né? A agitação e o imediatismo que nós vivemos hoje por conta da tecnologia também. Então, tudo é aqui e agora. Se eu estou com fome, eu vou lá, peço a comida. Se eu estou com pressa, eu vou lá, peço o aplicativo ali de carro. Então, esse aqui agora também nos fez tirar um pouco do olhar de como Deus fala conosco, na calmaria, nas pequenas coisas, como Santa Teresa, no meio das panelas, na louça do dia a dia, no amor com que eu varro uma escada, no amor com que eu lavo o meu banheiro, no amor com que eu aceito fazer uma live ou não, no amor com que eu escuto alguém. Deus fala conosco nas pequenas coisas. A frase que eu mais gosto é dizer, tudo é tão simples. Deus age na simplicidade, né? Você falou uma coisa muito interessante, William, mais no início, quando você estava falando do seu testemunho, que você namorava, você tinha trabalho, e você abriu mão para aceitar o chamado de Deus. E a gente tem o livre-arbítrio, Deus chama e a gente aceita ou não. E existe esse aceitar dentro do chamado de Deus, né? Como é que a gente... Eu acho que a grande dificuldade nossa é aceitar fazer a vontade de Deus, né? Como é difícil. Às vezes a gente até entende o chamado de Deus pra gente. Deus está falando ali, mostrando por A mais B. Não é esse caminho, é esse. Mas a gente está teimando em nesse. Como é que a gente faz para aceitar, para se submeter, para reconhecer que o caminho de Deus é o melhor? Porque o nosso humano é complicado. Como é que a gente faz para se submeter mesmo e aceitar esse chamado de Deus? Como é que foi para você
Entender que para você não era o namoro, não era o trabalho, era o sacerdócio, era a vida religiosa. Foi uma frase que eu até postei recente, né? E na frase fica bonito, mas na prática, né? É assim, É doído. Para você viver a vontade de Deus, você precisa deixar as suas, né? Isso é muito doloroso e é muito difícil na prática. No final das contas, no fundo, a gente sempre sabe o que Deus quer de nós. A dificuldade é o nosso conforto, são os medos, as inseguranças. Assim, olhando hoje, 9 anos atrás, quando eu deixei tudo e parti em missão, eu falo, que loucura foi essa que eu fiz, quando eu olho para trás e penso. Mas existe uma graça para cada momento. Né? Tem gente que não aceita a vontade de Deus e não aceita a vocação, com medo de que não vai dar certo lá na frente. Mas a pessoa ela não vive o hoje. Então a pessoa ela antecipa os seus sofrimentos, as suas dores. Né? Por isso tantas ansiedades às vezes. Nós temos o hoje. Eu só tenho o hoje, eu só tenho o agora. Né? Eu posso escolher Deus hoje. Como eu falei no início do nosso bate-papo aqui, quando é que eu escolho a vontade de Deus? Quando eu acordo todos os dias. Né? Se você quer ser fiel para sempre, você tem que ser fiel no hoje. Então, não é fácil. Eu acredito que sempre a vontade de Deus ela vai de encontro com o que nós vivemos muitas vezes. Por exemplo, Mateus na coletoria de impostos, Pedro e tantos outros apóstolos como pescadores. Pensa, Jesus passa-te, olha e diz, segue-me. E eles deixam tudo e seguiram. Tranquilo? Não. Com dúvidas, com incertezas, com medos, mas é o sim de cada dia. É a graça de Deus a cada dia. Né? O mesmo Pedro que negou, Jesus foi o mesmo que disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então a gente escuta sempre um chamado de Deus e olha, se você não experimentar, nunca vai dar certo. Né? Eu conheço jovens que não dão sim a vocação, não dão sim a vida consagrada, não dão sim ao seminário, também não dão sim um namoro, a nada, porque tem medo do que vai acontecer. E esse hoje, a graça hoje, santificante hoje, ela vai ali, você vai deixando ela escapar nas suas mãos, né? É hoje. Eu pedi a graça de Deus no hoje, né? Então, não sei se responde, mas vai doer, você vai ter medo, mas por isso que você tem vocacional, experiência vocacional, o próprio namoro, né? Que não é para você experimentar se é isso ou não, mas se aquela pessoa é ou não a pessoa ali do noivado, né? Que você vai casar futuramente. Eu acho que a gente espera muito, age pouco, e por isso também a graça acaba travando ali na engrenagem, a gente não vai nem para frente nem para trás, fica aqui sentado esperando Deus me enviar uma pessoa de Deus, e me diga qual é o caminho, e nunca toma uma decisão, né, séria e sincera com relação ao chamado. Não sei se responde, mas eu iria por aí, né? Não, é isso mesmo. Eu sinto que os jovens, principalmente de hoje, não têm aquele sentido de decisão. Deus é algo tão simples que quer simplesmente o nosso sim, como Maria, né? Maria simplesmente disse sim e a salvação aconteceu. Maria simplesmente disse sim, pronto. Ela não questionou, ela não fez nada. E é isso que Deus quer de nós, né? Você que trabalha muito com jovens, eu acho que você sente isso muito na pele. Com a pandemia, eu acho que isso deu uma pioradinha, onde os níveis de ansiedade, de depressão, né? Esse confinamento deve ter piorado bastante. Tem mais jovens te procurando? Eu digo jovens porque é o seu público alvo, né, digamos assim, que te busca aí nas redes sociais, mas as pessoas em geral te buscam mais agora nessa pandemia por conta dessa situação toda, piorou essa situação, por não conseguir se conectar com Deus, por viver mais lá na frente, igual você falou, por não conseguir viver o dia de hoje. Tantas pessoas que não conseguem dormir. Na minha caixinha de pergunta mesmo, quando eu abro, são várias perguntas. O que eu faço para conseguir dormir? Me ensina uma oração para conseguir dormir, para conseguir ter paz. E eu fico imaginando, meu Deus, que mundo é esse que a gente está vivendo? Que falta paz no coração. As pessoas não conseguem mais raciocinar, as pessoas não conseguem parar para ler um livro, né? Coisas simples. Sim.
não conseguem se encontrar dentro de si. Você recebe mais pedidos de aconselhamento? Como é que é agora na pandemia? Sim, com certeza. E eu também, acho que como todo mundo, né, eu me coloco também junto com as pessoas nesse sofrimento, porque a pandemia ela foi uma baita de uma lição da aula que nós faltamos todos os dias, né? Porque Sim. nós acreditávamos ter o controle de todas as coisas, né? E a gente descobriu que não tem dinheiro no mundo que traga essa paz, essa segurança, né? Eu perdi um ente querido muito próximo, né, nessa pandemia. Eu conheço milhões de pessoas que estão enlutadas por conta de perder pessoas também nessa pandemia. Mas acho que essa insegurança, esse medo do futuro, por isso que olha só como são as coisas, né? Como a vontade de Deus ela é hoje. Né? O futuro, quem é que sabe do futuro? Né? Eu me lembro que eu fiz uma live no dia 30 de dezembro, um amigo meu, nós estávamos falando de como se organizar em 2021. E uma das coisas que mais me marcou na live foi nós repetimos várias vezes, né? Muitos estão acreditando que depois da meia-noite do ano novo, nossa, vai ter um milagre, tudo vai mudar, quando na verdade, olha aí, nós estamos em julho e a situação que ainda estamos, né? Então, óbvio que tem dificuldades de coisas materiais também, né? Pessoas que perderam emprego, perderam entes queridos, tudo isso desestabiliza um pouco, né? Para nós entendermos que a paz é uma pessoa, a paz é Jesus, com os sofrimentos, né? Postei uma frase esses dias de Padre Pio que diz, né? Que a cruz, ela nunca está vazia, né? A cruz nunca vem sem Jesus e Jesus nunca vem sem a cruz. Essa teologia da prosperidade, de que tudo vai dar tudo certo, né? Ela não, para nós cristãos não funciona assim. Vai dar certo, mas esse vai dar certo para nós é ressuscitar passando pela cruz. Tem um Né? caminho. Realmente vai dar certo por um caminho, né? Que é estreito, né? Que é exigente. Então, a quantidade de mensagens que eu recebo nesse tempo de pandemia é enorme. Né? E muitas vezes eu não preciso falar nada. É a pessoa que quer desabafar, que quer conversar com alguém, que quer que respeitem o luto dela, porque até isso nós temos dificuldade. Sim. De respeitar o tempo do outro, né? A gente acha que não tem a fé, tem a força. A pessoa está sofrendo, né? É o que ela menos quer ouvir nesse momento. Então, um pouco mais de empatia, um pouco mais de amor, né? Também nos faz bem. E que aula que essa pandemia nos deu, né? Então, acho que a gente sai boas lições, né? De tudo que a gente passou nesse tempo. De agradecer pelo ar que nós respiramos, de agradecer pelos sorrisos que nós podemos dar e muitas vezes recusamos ao outro, dos beijos que nós não demos, dos abraços que nós não demos. Até nas pequenas coisas também ficou aí a lição, né? Eu costumo dizer que a gente tanto aprendeu muita coisa, como a gente ensinou muita coisa, porque você falou aí do ar que respiramos. Quantas vezes a gente parou para agradecer, né, ao ar que a gente estava respirando? E essa doença veio retirar da gente a capacidade de respirar, né? Então, se a gente parar para imaginar a situação que a gente está vivendo, era realmente isso que você falou, eram coisas que nós não vivíamos, né? De parar para agradecer, parar para pôr mais o joelho no chão, parar para observar os que vivem com a gente, de abraçar mais, de beijar mais quem está perto da gente. Hoje, a gente está impedido de falar perto das pessoas que a gente ama, a gente não pode tocar em ninguém, a gente tem medo de conversar com as pessoas, a gente sai na rua, tem medo de falar com as pessoas, porque a gente pode pegar um vírus e alguns dias depois você pode morrer. Então são situações realmente, igual você falou, que a gente não vivia, né? Que a gente descartou, que Deus deu tantas oportunidades para a gente viver e que a gente descartou, né? E que entra... eu vejo que entra na história do danado do chamado, né? Deus chamou tanto a gente por tantas vezes, né? E por muitas vezes a gente deixa passar, né? Verdade. Vale também a gente registrar e citar que
O chamado de Deus ele é muito simples, como nós falamos. E às vezes a nossa vocação ela não está em coisas muito extraordinárias, né? Meu sonho era usar um hábito franciscano, né? Partir aí para a Itália, para Portugal, para ser missionário, né? Muitas pessoas que eu conheci que passaram a vida inteira buscando entender sua vocação, que descobriram que a sua vocação está muito ligada também ao que você faz hoje, né? Na sua profissão, Sim. né? Em ser um bom filho, né? Em ser um bom pai de família, uma boa mãe de família, né? Em ser justo e honesto no trabalho, né? Até isso hoje, como eu diria que o cristianismo clama por testemunhos assim, pessoas que vivam a sua vocação na profissão, pessoas que vivam a sua vocação nas redes sociais, outras pessoas que pregam uma coisa, mas que mostram outras, né? Então isso está muito ligado também às referências que nós temos. Daí a importância de você se aproximar daquilo que você se sente chamado. Então, a vida dos santos, para quem se sente chamado ao sacerdócio, por exemplo, eu preciso ter bons padres como referência, eu preciso conhecer padres, preciso conviver com padres. Você que se sente chamado ao matrimônio, precisa estar perto de famílias com valores. Dani, como jornalista, precisa ter bons jornalistas como referência. E aqui eu não falo nem só de cristão, porque tem muitos que não são nem cristãos que dão uma aula de como viver as virtudes ali, né? Então, as boas referências no chamado, e que o chamado se manifesta no tempo presente, no aqui e agora, no concreto, no dia a dia, né? Então, até nisso também nós precisamos ter os olhos abertos para enxergar Deus ali, né, que age. Que papo bacana. O papo tá tão bom que o tempo passa e a gente não percebe. William, eu quero te perguntar mais uma coisinha, que no finalzinho eu quero que você faça uma oração, quero que a gente encerre com um momento de oração, não só para a juventude, mas para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. A gente está mexendo com a tecnologia e com a intenção de levar o evangelho para as pessoas, de propagar a evangelização. A gente percebe que as redes sociais têm aí os prós e os contras, né? Tem tanta coisa ruim na internet e a gente é uma briga, né? É uma luta diária. Você já enfrentou alguma dificuldade muito grande, ataques? Quais são as suas maiores dificuldades aí de levar a mensagem do nosso Salvador aí numa rede tão difícil de se colocar uma mensagem de salvação? Assim, quando você opta em dar um sim, por exemplo, aqui nesse apostolado digital, né? Você tem que estar pronto para tudo, literalmente, né? Então, à medida que você expõe a sua vida, que a sua vida se torna pública, é muito difícil, às vezes, você conseguir separar as coisas. Eu falo assim porque, primeiro, que as pessoas são muito críticas, né? Então, parece que esperam qualquer escorregada, qualquer um A que você fale que pareça ali estranho, as pessoas elas caem em cima de você, né? Então, os famosos haters, eles estão o tempo inteiro, né? Eu faço parte da renovação carismática desde que eu me entendo por gente, né? Eu também. E respeito muito, tipo, a tradição da igreja. Eu sou apaixonado pela liturgia, por tudo. Então, eu tenho páginas de todos os lados aqui que me acompanham, né? Então, eu tenho páginas bem tradicionais, eu tenho páginas bem da renovação. Tenho pessoas que são cristãs, pessoas que não são católicas. Eu tenho de tudo aqui. Então, para mim, hoje, eu tento encontrar uma via de não me importar muito com isso, porque senão você não consegue dar passos. Não dá. Porque ao mesmo tempo que você atinge um público, atinge os corações, você também atinge pessoas que não gostam do que você fala, que não concordam com o que você fala, coisas polêmicas, né? Eu tento não me meter nelas e tento também não comentar, né? Ultimamente eu tenho só apagado os comentários que são desnecessários. Eu não tenho problema de bloquear, se for o caso, porque tem pessoas que estão aqui só para isso. Mas eu sempre falo para as pessoas perseverem, sabe? Esse joio aí que nasce às vezes no meio de tudo, né? Ele não pode definir a sua missão. Então, não coloque a sua missão como termômetro de comentários negativos, porque isso vai ter sempre, né?
as coisas boas as pessoas não elogiam e o que é ruim as pessoas criticam bastante. Isso aí todos os dias, né? Eu gosto de feedbacks construtivos, então às vezes o áudio do podcast não sai legal, alguém vem no meu direct e fala, William, o áudio não ficou muito bom, mas quero agradecer, isso é muito bom, isso ajuda você a melhorar, né? Mas não dá pra gente ficar à mercê só dos comentários negativos, porque para agradar é muito difícil e é muito desafiante, né? Não sei se você passa por isso, Dani, mas é difícil, né? Por isso que eu te fiz a pergunta. É muito difícil. Tem muitos anos que eu batalho nas redes sociais, na evangelização, mas é uma luta prazerosa porque a gente sabe para quem que a gente está fazendo, né? É para Deus, tem um sentido, mas que é muito difícil porque é uma rede inteira cheia de muitas outras coisas, né? Mas eu vejo, graças a Deus, que cada dia mais cresce a quantidade de pessoas que querem falar de Deus, né? Cada dia que passa tem um perfil novo, tem alguém que vê uma frase sua e vai lá e compartilha, tem gente que vai lá e põe uma foto de Nossa Senhora. Nossa, isso é muito bacana. Isso é muito legal, porque uma pessoa que abre um perfil desse, como você falou, e está triste naquele dia e se depara com uma frase sua, mudou a vida daquela pessoa, né? Então, a cada dia que passa, uma sementinha mais que vai sendo jogada ali, a gente vai aumentando, né? E aí os celeiros do Senhor vão sendo acrescidos. É verdade, é lançar sementes, né? Sim. Que elas caem em terra boa ali, né? Com certeza. Mas eu queria agora que você encerrasse com um momento de oração, você que está aí nessa preparação para ser um sacerdote da nossa igreja, e eu queria que você orasse por nós, conosco, e a gente vai orar com você também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós queremos render graças pelo seu amor, que sempre vence em nós. Te agradecer porque nós somos alvos da sua misericórdia, alvos da sua fidelidade que nunca volta atrás. Obrigado, Senhor, pela paciência em nos esperar no caminho. Obrigado, Senhor Deus, porque nada escapa ao seu olhar. Quero apresentar a vida da Daniele, a vida de todos aqueles que nos escutam, aqueles que também assistirão depois a live. Senhor, Tu conheces os nossos corações. Neste dia em que nós falamos do Teu chamado, nós Te pedimos que nos ilumine para sempre sermos dóceis à Sua voz que fala ao nosso coração. Senhor, dai-nos a Tua graça hoje. Nós pedimos a intercessão dos santos, nós pedimos a intercessão da Virgem Maria, do Espírito Santo a nos conduzir. Aquece os nossos corações, Senhor. Por favor, Senhor, não nos deixe desistir no caminho, não nos deixe desistir nessa jornada. Tudo isso nós Te pedimos pela Virgem Maria, esposa do Espírito Santo, por este perfil da Dani de evangelização, também pelo seu coração, pelas pessoas que ela ama. Nós Te suplicamos, Senhor, pelas intenções que nós temos no nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Que bênção, que bênção. Nossa, meu irmão, só tenho que te agradecer. Eu te conheci pelas redes sociais e agora mais admiradora ainda do seu trabalho. Você vai estar sempre nas minhas orações, nós vamos fazer outras lives. Amém. Dani, eu quero agradecer a oportunidade, né? Te pedir também que nunca desista, né, de evangelizar nas redes. Amém. Se você tocar o coração de uma pessoa, já valeu a pena. Todo o sacrifício, toda noite mal dormida, todo o estresse de rede social. Continue, tá bom? E conte com as minhas orações também, o que eu puder fazer, também estarei por aqui, viu? Obrigadão. Com toda certeza, estaremos juntos pela evangelização. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a todos que estiveram presentes nesta live. Compartilhem
e futuramente estaremos juntos de novo, se Deus quiser. Uma boa noite e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.